O burburinho abafado de talheres batendo em porcelana fina e o suave tilintar de taças de cristal preenchiam o ar do restaurante Le Grand Chef. Um salão impecável, com iluminação difusa que acentuava tons de dourado e bordô, criava uma atmosfera de requinte e exclusividade. Naquele ambiente, cada cliente parecia flutuar em uma bolha de privilégio. No entanto, uma tensão quase imperceptível pairava sobre uma mesa mais afastada, onde uma mulher de semblante simples, Marta, tentava, com um sorriso forçado, disfarçar uma ponta de ansiedade que a consumia. Em outra extremidade do salão, um homem elegante, Eduardo, observava a cena, seus olhos perspicazes fixos em Marta, embora ela não percebesse sua presença. Ele parecia reconhecer nela uma batalha silenciosa, algo que ecoava em seu próprio passado. Marta era a personificação da dedicação. Uma mulher de 40 e poucos anos, com mãos que revelavam anos de trabalho árduo, ela havia dedicado a maior parte de sua vida adulta a cuidar do lar de outras pessoas. Atualmente, e há mais de uma década, era empregada doméstica na casa de Eduardo, um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua lealdade era inquestionável, sua ética de trabalho exemplar. Com seu salário e com um sacrifício diário, sustentava a pequena família, composta por ela e suas duas filhas. Não sonhava com luxos ou viagens extravagantes. Seus sonhos eram modestos, mas imensamente importantes. Garantir que faltasse o mínimo essencial em casa e, acima de tudo, proporcionar um futuro melhor para suas meninas. Ver a luz nos olhos das filhas era sua maior recompensa. A mais velha, Ana, era o seu orgulho, uma estudante brilhante que trazia a esperança de um novo caminho para a família. Eduardo, por sua vez, era um gigante no mundo dos negócios. Sua imagem era a de um homem inabalável, cuja fortuna parecia crescer exponencialmente a cada trimestre. Mas por trás dos ternos caros e do olhar calculista escondia-se a cicatriz profunda de um passado de privações e humilhações. Ele sabia, mais do que a maioria, o preço da falta de dinheiro e a maneira cruel como a sociedade podia tratar aqueles que não o possuíam. Aquela memória, longe de amargurá-lo, moldou sua visão sobre o dinheiro, não apenas uma ferramenta de poder, mas um escudo contra a indignidade. Viu a si mesmo nos olhos de Marta, ou pelo menos a versão de sua mãe, a mais pura representação da dignidade ignorada. Naquele dia, Marta havia quebrado sua rotina e seus padrões de economia. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu fazer algo completamente fora do seu orçamento usual. Havia um motivo grandioso por trás dessa rara extravagância. A filha mais velha, Ana, acabara de ser aprovada em um difícil concurso de bolsas que a levaria à universidade dos seus sonhos. Era a primeira grande conquista acadêmica da menina, e Marta sentiu que precisava celebrar de uma forma especial que fizesse Ana sentir o quão valiosa e orgulhosa ela estava. Escolheu um restaurante de classe média alta no bairro vizinho, um lugar que sempre a admirou à distância, um símbolo de algo que ela raramente podia alcançar. Sabia que seria um gasto considerável, um peso extra em seu já apertado orçamento, mas para o sorriso de Ana era um sacrifício que valia cada centavo. Era um pequeno gesto, um momento de alegria que ela ansiava proporcionar, uma memória dourada para sua filha. Se você se sentiu tocado por essa introdução e quer saber como essa história de humildade, orgulho e destino se desenrola, não se esqueça de se inscrever no canal. Acompanhe conosco os próximos capítulos desta jornada emocionante para não perder nenhum detalhe do que está por vir. A ansiedade inicial de Marta começou a se dissipar à medida que Ana, sua filha, irradiava pura felicidade.
O almoço delas transcorria de forma leve e alegre, um bálsamo para a alma de Marta. Ana falava sobre os planos para a universidade, os cursos que sonhava em fazer, e a cada palavra o coração de Marta inchava de orgulho. Era perceptível o brilho nos olhos da jovem, um brilho que Marta sabia que ela mesma havia aceso com aquele gesto. O ambiente do restaurante, embora luxuoso e um tanto intimidador para Marta, conseguia ser disfarçado pela alegria contagiante de Ana. Marta tentava se portar com naturalidade, absorvendo cada detalhe daquele dia especial, saboreando cada momento como se fosse um tesouro raro. Era um privilégio poder testemunhar a felicidade da filha, e a satisfação de ter proporcionado aquilo era imensa. Quando a última garfada foi dada e o último gole de água saboreado, o garçom, com sua postura impecável, aproximou-se para apresentar a conta. O pequeno maço de notas que Marta havia separado em sua carteira não seria suficiente. Ela já sabia disso e, por isso, retirou o cartão de crédito da bolsa. Era um cartão que ela usava em raras ocasiões, especificamente para emergências ou para compras maiores que exigissem parcelamento. Tinha certeza de que havia saldo suficiente ali para cobrir a despesa do almoço, que ela havia calculado meticulosamente para caber em seu limite. Com um sorriso confiante, entregou o cartão ao garçom, imaginando que, em poucos minutos, estariam livres e felizes, com a memória daquele almoço especial para guardar. O garçom afastou-se com o cartão e Marta aproveitou para trocar algumas palavras finais com Ana, que ainda estava eufórica. O tempo pareceu se esticar por alguns instantes até que o garçom retornou. Seu semblante, antes neutro e profissional, agora carregava uma expressão de constrangimento. Em voz alta, sem a menor preocupação com a discrição que um ambiente como aquele exigiria, ele anunciou: Senhora, lamento informar, mas seu cartão foi recusado. As palavras, como um trovão, ecoaram pelo pequeno canto onde estavam. O sorriso de Marta congelou. Um calafrio percorreu sua espinha e a face de Ana empalideceu. A jovem imediatamente recolheu a alegria que antes esbanjava, substituindo-a por uma visível vergonha. O garçom, ainda sem tato, repetiu que a transação não havia sido autorizada. Em segundos, uma figura imponente com um semblante de desaprovação se aproximou da mesa. A gerente do restaurante. Com um tom de voz áspero e um olhar altivo que parecia julgar Marta da cabeça aos pés, ela sugeriu, sem rodeios, que Marta devesse ter outros meios de pagamento ou que a dívida seria cobrada. O constrangimento de Marta era palpável. Alguns clientes próximos começaram a virar suas cabeças, cochichando discretamente. Os olhos de Ana, antes brilhantes, estavam agora fixos no chão, tentando se esconder da situação humilhante. O mundo de Marta desabava em pedacinhos, a alegria da celebração se transformando em pó. Em uma mesa um pouco mais afastada, com uma vista estratégica do salão, Eduardo estava terminando uma conversa de negócios com um sócio. Ele havia notado Marta e sua filha mais cedo, mas mantivera a distância, respeitando o momento particular delas. Agora, porém, o som da voz da gerente e os cochichos dos outros clientes atraíram sua atenção. Ele viu o exato momento em que o sorriso de Marta morreu, a forma como Ana se encolheu. As palavras da gerente, duras e desumanas, o atingiram como um choque. Um calafrio percorreu seu corpo e, por um instante, ele foi transportado para um tempo muito distante, para sua própria infância. A cena diante dele, a humilhação pública por falta de dinheiro, acionou gatilhos poderosos em sua memória. Ele lembrava bem a sensação da vergonha, da impotência,
da dor de ser submetido a uma situação constrangedora por não possuir os meios financeiros adequados. Aquelas lembranças, que ele acreditava estarem adormecidas, ressurgiam com uma força avassaladora. Ele sentiu a mesma angústia que sentia quando criança, testemunhando sua própria mãe passar por situações semelhantes. Eduardo observava Marta, sua digna empregada, ser desrespeitada e humilhada por algo tão trivial quanto um cartão recusado. A indignação começou a ferver dentro dele. Aquela não era apenas uma cena, era um espelho de um passado que ele jurara jamais repetir para si, e muito menos para aqueles que dependiam dele. A vontade de intervir crescia a cada segundo. A gerente, em seu tom autoritário, insistiu na cobrança. Ela questionava Marta com uma postura que beirava a inquisição, fazendo perguntas constrangedoras sobre a capacidade financeira dela, tudo isso na frente de Ana e dos olhares curiosos dos outros clientes. Senhora, precisamos resolver isso. Tem alguma outra forma de pagamento? Um parente que possa fazer uma transferência? Perguntava a gerente, com uma arrogância insuportável no olhar e na voz. Marta tentava argumentar, sua voz embargada pela vergonha e pela indignação. Ela jurava que o cartão deveria ter limite, que havia planejado cuidadosamente, sentindo-se pequena, impotente diante daquela situação que escapava ao seu controle. O rosto da gerente, inexpressivo e frio, não demonstrava a menor empatia. A situação saía rapidamente do controle. Marta, com as mãos trêmulas, pegou o celular para ligar para o banco, esperando que houvesse algum engano, uma falha sistêmica, qualquer coisa que não fosse a confirmação de sua humilhação. Mas a espera interminável na linha, a música de fundo e a incapacidade de resolver a questão rapidamente só aumentavam seu desespero. As lágrimas começaram a surgir nos cantos de seus olhos, mas ela as segurou com todas as forças. Não queria desabar ali, na frente de sua filha. Ana, com o rosto vermelho, tentava acalmar a mãe, sussurrando palavras de conforto, mas a vergonha era palpável e a jovem olhava ao redor, desejando que o chão a engolisse. Era para ser um dia de celebração, um momento feliz, e transformara-se em um pesadelo público. Eduardo, de sua mesa, assistia a tudo aquilo. Cada palavra da gerente, cada gesto desesperado de Marta, cada olhar envergonhado de Ana ecoava em sua própria memória. De repente, a agitação do restaurante desapareceu. As vozes, os tilintares, tudo se transformou um zumbido distante. Ele foi lançado para um passado distante, não tão diferente daquele presente. Viu sua mãe novamente, magra e abatida, no caixa de um mercadinho de bairro em uma semana particularmente difícil. Ela havia separado os poucos itens que podia comprar com o dinheiro contado que tinha, mas ao final o valor da compra excedera em alguns centavos o que ela possuía. O caixa, um rapaz jovem e impaciente, em voz alta disse: "Não vai dar, dona. Vai ter que deixar alguma coisa." A humilhação no rosto de sua mãe, a forma como ela se encolheu pedindo desculpas, a maneira como ele, um menino pequeno, se sentiu impotente e envergonhado, desejando ter um buraco para se esconder. Essa era a sensação que ele sentia agora, uma dor antiga e familiar que o conectava profundamente à agonia de Marta. A memória vívida durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para solidificar uma certeza em seu coração. Ele observou a cena por mais alguns instantes, os olhos fixos na dignidade ferida de Marta, no constrangimento da jovem Ana. Sua mente, treinada para tomar decisões rápidas e eficazes no mundo dos negócios, processava a injustiça, a crueldade da situação, a dor silenciosa daquela mulher, a inocente vergonha da criança. Ele não podia permitir aquilo.
Não daquela vez. A passividade não era uma opção. A vergonha que sentiu quando criança, a impotência de não poder defender sua mãe, tudo isso o impulsionava agora. Eduardo sentiu uma onda de algo que beirava a fúria acender em seu peito, uma fúria contra a insensibilidade, contra a ostentação vazia. Ele não podia ficar parado, observando a história se repetir. Não, de forma alguma. Sua decisão estava tomada. Iria intervir. Ele se levantou, seus movimentos suaves, quase imperceptíveis, contrastando com a agitação que dominava a mesa de Marta. Com uma calma surpreendente, Eduardo caminhou em direção ao epicentro do constrangimento, os passos firmes e decididos, ecoando uma autoridade silenciosa. A discussão entre Marta e a gerente estava no auge. As palavras da gerente cortantes e o desespero de Marta quase audível. Sem proferir uma única palavra inicialmente, ele simplesmente parou ao lado de Marta, sua presença imponente interrompendo o fluxo das acusações e súplicas. A gerente, surpresa pela interrupção inesperada, hesitou, seus olhos avaliando rapidamente o elegante recém-chegado. Marta, atônita e ainda pálida de vergonha, levantou o olhar e viu Eduardo. Uma onda de choque e incredulidade varreu seu rosto, misturada a uma nova camada de constrangimento. Ela não esperava vê-lo ali, muito menos em tal situação. Seu chefe, em meio à sua humilhação pública. O que ele pensaria? Eduardo, mantendo a postura ereta e um olhar sereno que, contudo, carregava um peso inegável, dirigiu-se à gerente. Sua voz era controlada, baixa, mas cada palavra ressoava com uma clareza que exigia atenção. Boa tarde, senhora. Meu nome é Eduardo Silva. A menção de seu nome, conhecido em amplos círculos empresariais, fez a gerente arregalar os olhos ligeiramente. Eu farei o pagamento dessa conta, continuou ele, apontando discretamente para a nota fiscal que jazia sobre a mesa. Sua voz, agora um pouco mais incisiva, adquiriu um tom de desaprovação educada. E, se me permite, gostaria de expressar minha profunda insatisfação com a maneira como esta situação foi conduzida. A dignidade de um cliente, senhora, não deve ser submetida a tal escrutínio público, independentemente das circunstâncias do pagamento. Ele fez uma pausa breve, permitindo que suas palavras se assentassem no ar tenso. A gerente, que momentos antes exibia uma arrogância inabalável, viu seu comportamento mudar drasticamente. Ao reconhecer o nome, e talvez até o rosto, de um dos empresários mais influentes da cidade, um cliente de alto valor, talvez até um investidor ou alguém com conexões com os proprietários do grupo que gerenciava o restaurante, sua postura altiva desmoronou. O semblante endurecido deu lugar a uma expressão de pavor e submissão. Seus olhos, antes cheios de julgamento, agora miravam Eduardo com uma mistura de medo e respeito. Ela rapidamente começou a recuar, gaguejando desculpas apressadas, visivelmente chocada com a presença e a intervenção de uma figura tão poderosa. A gerente, que representava a autoridade e o desdém do local, tornou-se repentinamente pequena diante da quietude e firmeza de Eduardo. Ela tentou se recompor, mas o dano à sua autoridade perante os outros funcionários e clientes que observavam a cena já estava feito. Senhor Silva, eu peço desculpas. Houve um engano, talvez um mal-entendido. Certamente não foi nossa intenção causar tamanho constrangimento. Ela balbuciou, suas palavras soando ocas e forçadas. Seus olhos desviaram para Marta por um instante, um pedido de desculpas silencioso e tardio, motivado não por empatia, mas pelo temor das consequências de sua atitude. A transformação era surpreendente. De predadora, ela se tornou presa de sua própria falta de tato. Eduardo, porém, não alterou um músculo de seu rosto,
mantendo a calma que desarmava qualquer tentativa de contra-argumento. Ele simplesmente pegou o cartão de crédito de sua carteira, indicando que a gerente deveria processar o pagamento imediatamente, silenciando de vez qualquer tentativa dela de justificar o injustificável. Marta e Ana, ainda em choque, observavam a cena, a respiração presa, testemunhando a reviravolta mais inesperada de suas vidas naquele dia. A gerente, submissa e apologética, apressou-se a acatar o pedido, ciente de que havia cometido um erro grave e irremediável ao subestimar a situação e, principalmente, ao não reconhecer a verdadeira influência daquele homem ao lado da empregada. O silêncio que se seguiu foi um testemunho do poder da dignidade restaurada, um ato de justiça que reverberava por todo o salão do restaurante. Eduardo, com sua postura inabalável, não aceitou as desculpas vazias da gerente. Seus olhos, antes calmos, agora carregavam uma intensidade que fazia a mulher recuar ainda mais. Ele não elevou a voz, mantendo um tom de autoridade serena, que era muito mais impactante do que qualquer grito. Senhora, um mal-entendido não justifica a humilhação pública. A política de treinamento de um estabelecimento de sua categoria, que se preza pelo bom atendimento, deveria focar na solução discreta e respeitosa de problemas, e não na exposição do cliente. A dignidade das pessoas, senhora, pontuou ele com um leve aumento de volume que reverberou por alguns instantes no salão. Não pode ser medida pelo saldo bancário ou pela aprovação de um cartão de crédito. É um valor inerente a cada indivíduo e seu restaurante falhou miseravelmente em reconhecer e proteger isso hoje. A gerente encolheu-se, incapaz de proferir uma única palavra em sua defesa, sentindo o peso de cada frase de Eduardo. Ela sabia que a reprimenda era justa e que suas ações teriam consequências. Ao lado de Marta, Ana observava Eduardo com uma admiração profunda. Para a jovem, ele havia se transformado em um verdadeiro herói, um defensor que surgiu do nada para proteger sua mãe. O alívio que sentia era imenso, e sua vergonha anterior foi substituída por um sentimento de gratidão e orgulho. Ver sua mãe sendo defendida com tanta eloquência e firmeza por um homem tão respeitado inspirou Ana de uma forma que ela jamais imaginaria. Aquela imagem de Eduardo defendendo a dignidade de sua mãe ficaria gravada em sua memória. Eduardo não esperou por mais desculpas. Ele entregou seu cartão de crédito à gerente, que o pegou com mãos trêmulas e o processou em um silêncio constrangido. Enquanto a transação era finalizada, Eduardo fez um gesto discreto, chamando o garçom que havia atendido Marta e Ana. O rapaz, que parecia tão ou mais constrangido que Marta durante toda a situação, aproximou-se timidamente. Eduardo, com um sorriso gentil, empurrou discretamente para ele algumas notas de alto valor, bem mais do que a gorjeta usual. Pelo seu serviço, meu caro, e pela sua discrição, que infelizmente faltou a outros por aqui, disse ele com um olhar significativo na direção da gerente, que tentava se fazer invisível. O garçom, surpreso e grato, agradeceu com um balbuciar, seus olhos marejados. Eduardo demonstrava ali, mais uma vez, sua atenção aos detalhes e ao tratamento humano, diferenciando quem realmente merecia respeito. Marta, com o coração apertado por uma mistura de emoções, tentou agradecer. As palavras, no entanto, pareciam presas em sua garganta. A vergonha ainda estava lá, um nó em seu peito, mas a gratidão era avassaladora, um alívio imenso. Seus olhos, que momentos antes ameaçavam derramar lágrimas de humilhação, agora estavam mareados por um profundo sentimento de reconhecimento e respeito. Ela se sentia defendida,
amparada e, acima de tudo, respeitada por seu chefe, por um homem que, em meio à sua própria riqueza e poder, não hesitou em intervir para restaurar a dignidade dela. O gesto de Eduardo não foi apenas o pagamento de uma conta. Foi uma reafirmação de seu valor como pessoa, um curativo para a ferida aberta pela arrogância e insensibilidade. Ela sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros e uma nova esperança começou a brotar em seu coração. Aquele não era apenas um milagre, mas uma lição profunda sobre humanidade. Após a tensão finalmente se dissipar e com a gerente do restaurante ainda tentando recuperar a compostura em um canto do salão, Eduardo, com a mesma calma que havia exibido durante toda a intervenção, convidou Marta e Ana para se sentarem à sua mesa. O convite, feito com um sorriso cordial, ajudou a quebrar o gelo que ainda pairava sobre Marta. Por favor, venham sentar-se conosco se não se importarem, disse ele, gesticulando para as cadeiras vagas. Eu estava apenas de passagem, almoçando com um sócio, e acabei testemunhando o ocorrido. Fico realmente feliz de ter podido ajudar, explicou, minimizando sua própria ação para aliviar o constrangimento de Marta. Ana, que já estava mais à vontade, aceitou de bom grado, puxando a cadeira para a mãe, que ainda estava um pouco apreensiva. Uma vez sentados, Eduardo mudou o assunto para algo mais leve, direcionando sua atenção a Ana. Ele perguntou sobre seus estudos, seus sonhos e o curso que ela pretendia fazer na universidade. Ana, inicialmente tímida, começou a falar com entusiasmo sobre a aprovação no concurso de bolsas e as expectativas para o futuro, sentindo-se genuinamente ouvida e valorizada. Eduardo escutava com atenção, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo palavras de incentivo, elogiando sua dedicação e inteligência. O objetivo dele era claro: desviar o foco da humilhação recente e restaurar a autoestima delas. Marta, ainda emocionada e com a voz levemente embargada, finalmente encontrou coragem para desabafar um pouco sobre o incidente do cartão. Senhor Eduardo, eu realmente não sei o que aconteceu. Havia me planejado para esse dia. Verifiquei o limite semanas atrás. Queria que fosse perfeito para Ana, disse ela, com um misto de frustração e tristeza na voz. É tão difícil, sabe? A gente se esforça tanto, economiza cada centavo, e aí uma coisa dessas acontece. A gente se sente tão pequena. Completou, as palavras saindo em um murmúrio quase inaudível. Eduardo a ouvia com total empatia, seus olhos fixos nos dela, compreendendo perfeitamente a dor e a impotência que ela sentia. Ele não interrompia, apenas acenava com a cabeça, validando cada sentimento, cada palavra. Aquele momento íntimo, longe dos olhares julgadores, era um bálsamo para a alma de Marta. Ele sabia que o problema não era a falta de dinheiro, mas a falta de planejamento e a vulnerabilidade que isso gerava. Foi então que Eduardo, após Marta terminar seu desabafo, fez uma proposta que mudaria a vida de ambas para sempre. A dignidade de Marta, a dedicação que ela demonstrava pela filha e o desejo de Ana de conquistar um futuro melhor tinham o impressionado profundamente. Marta Ana, começou ele, sua voz suave, mas firme, transmitindo uma seriedade inquestionável. Eu vi a dedicação de vocês duas. Ana, sua inteligência e sua vontade de estudar são impressionantes. E Marta, sua força e seu amor pela sua filha são admiráveis. Eu acredito que o talento e o esforço devem ser recompensados e ter oportunidades. Ele fez uma breve pausa, olhando para cada uma delas, seus olhos transmitindo sinceridade. Eu gostaria de oferecer uma ajuda para Ana. Se ela estiver interessada, posso proporcionar um estágio remunerado em minha empresa nas áreas que ela for estudar
para que ela possa complementar os estudos e adquirir experiência desde já. E, se for necessário, podemos analisar uma forma de custear parte dos estudos dela, para que ela não precise se preocupar com despesas durante a faculdade. Ana engasgou com a surpresa, seus olhos se arregalando. Marta, por sua vez, sentiu um calor se espalhar pelo peito, um nó na garganta, que impedia qualquer palavra de sair. Mas as propostas de Eduardo não pararam por aí. Ele se voltou para Marta com uma expressão mais séria. E para você, Marta, que cuida tão bem da minha casa e da minha família, e que merece toda a tranquilidade para cuidar da sua, quero oferecer um aumento salarial significativo. Além disso, se você permitir, gostaria de colocá-la em contato com um dos meus consultores financeiros para ajudá-la a organizar suas finanças, a criar um planejamento que a deixe mais segura e evite futuras situações de estresse como a de hoje. Ele sabia que não era apenas o dinheiro, mas a segurança e o conhecimento que poderiam realmente transformar a vida dela. Marta e Ana ficaram sem palavras, a emoção tomando conta de ambas. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria e gratidão. Ana apertou a mão da mãe, seu rosto radiante com a perspectiva de um futuro que antes parecia um sonho distante. A generosidade de Eduardo não era apenas um auxílio financeiro, era uma ponte para um futuro promissor, uma chance de recomeçar com dignidade e esperança. Aquele momento no restaurante, que começou com uma humilhação profunda, transformou-se em um divisor de águas, abrindo novos horizontes e possibilidades para suas vidas. Era um vislumbre de um amanhã onde o sacrifício seria recompensado e onde a dignidade seria sempre preservada. O incidente no restaurante, que começou como um pesadelo de humilhação pública, transformou-se em um divisor de águas na vida de Marta e Ana, e de forma inesperada, também na de Eduardo. A generosidade de Eduardo não foi um mero gesto de caridade, mas uma intervenção calculada e cheia de empatia que reverberaria por anos. Ana, com a oportunidade de ouro que lhe foi apresentada, abraçou a proposta com uma seriedade e dedicação admiráveis. O estágio remunerado na empresa de Eduardo, que inicialmente parecia um bônus para complementar seus estudos, rapidamente se tornou um trampolim para o seu desenvolvimento profissional. Ela não apenas se destacou na faculdade, mas também demonstrou um talento inato para a área administrativa e de projetos, impressionando todos os seus superiores com sua inteligência perspicaz e sua ética de trabalho incansável. Ao longo dos anos, Ana galgou posições dentro da empresa, comprovando que a oportunidade dada por Eduardo não foi em vão, mas sim um investimento em um talento bruto que apenas precisava ser lapidado e direcionado. Sua carreira decolou, abrindo caminhos para uma vida de prosperidade e realização profissional que ela jamais ousaria sonhar na pequena casa onde cresceu. Ela se tornou a prova viva de que a educação e a oportunidade, quando bem aproveitadas, são as maiores ferramentas de transformação social. Marta, por sua vez, experimentou uma profunda mudança em sua própria vida. O aumento salarial, combinado com a orientação do consultor financeiro de Eduardo, trouxe uma segurança e uma tranquilidade que ela nunca havia conhecido. Ela aprendeu a gerenciar melhor seus recursos, a investir pequenas quantias e a planejar o futuro com uma confiança renovada. A constante preocupação com as contas, que antes a consumia, deu lugar a uma sensação de controle e estabilidade. Mais do que o dinheiro, foi a valorização e o respeito que Eduardo demonstrava por ela que restauraram plenamente sua dignidade. Ela se sentia vista,
compreendida e respeitada, não apenas como uma funcionária, mas como um ser humano com suas próprias aspirações e lutas. Sua postura no trabalho tornou-se ainda mais serena e eficiente, e a gratidão que sentia por Eduardo se manifestava em cada detalhe de seu cuidado com a casa e a família dele. Ela sabia que seu valor não era medido apenas pelas tarefas que executava, mas pela confiança e o respeito mútuo que se estabelecera. A experiência no restaurante, antes uma mancha de vergonha, transformou-se em um marco, um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade e a empatia podem surgir para iluminar o caminho. A capacidade de organizar suas finanças tirou-lhe um peso enorme, permitindo-lhe viver com mais leveza e menos ansiedade. E Eduardo? Ele também foi profundamente afetado. Ao ajudar Marta e Ana, ele encontrou uma nova dimensão para sua vasta riqueza. O dinheiro que ele acumulava com maestria no mundo dos negócios adquiriu um novo significado. Não era apenas poder, mas uma ferramenta poderosa para transformar vidas, para curar as feridas da indignidade que ele mesmo havia sentido em sua infância. A sensação de ver Ana prosperar, de saber que Marta vivia com mais tranquilidade e segurança, preencheu um vazio que nenhum negócio multimilionário jamais conseguiria. Ele percebeu que a verdadeira medida de sua riqueza não estava apenas nos balanços de suas empresas ou no valor de suas propriedades. Estava na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor, especialmente daqueles que, como sua mãe e Marta, haviam sido injustiçados pela falta de oportunidades ou pela insensibilidade alheia. Aquele dia no restaurante, que começou como um lembrete doloroso de seu passado, tornou-se o catalisador para uma nova fase de sua vida, onde a responsabilidade social e a filantropia ganharam um papel central. Ele começou a investir mais em programas de educação e desenvolvimento para jovens carentes, sempre se lembrando da imagem de Ana e Marta. Sua fortuna, antes um escudo, tornou-se agora uma ponte para um futuro melhor para muitos. A história de Marta, Ana e Eduardo é um poderoso testemunho da importância da empatia, do respeito e de como um simples ato de bondade pode ter um impacto profundo e duradouro. A vida de todos os três foi irremediavelmente transformada por aquele dia de celebração que quase se tornou um desastre. A verdadeira riqueza não reside apenas no que se possui, mas no que se faz com o que se tem e na capacidade de enxergar e valorizar a dignidade intrínseca de cada ser humano. É uma lição de que o sucesso material pode se unir ao sucesso espiritual quando se estende a mão a quem precisa. O respeito e a humanidade deveriam sempre prevalecer, e esta narrativa é um lembrete de que, com compaixão e ação, podemos mudar o rumo das histórias. Se essa jornada tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar essa mensagem. E não perca nosso próximo vídeo, pois sempre teremos mais narrativas inspiradoras para você. Ao adentrar o elegante salão do Le Fleur, um restaurante que exalava sofisticação em cada detalhe, a tensão pairava no ar como um perfume caro, mas pesado. As toalhas de linho imaculado, a delicada louça de porcelana e o som suave de talheres de prata tocando os pratos criavam uma atmosfera de luxo discreto. Numa das mesas mais afastadas, uma mulher de semblante simples, Marta, sentava-se com a postura um tanto rígida, um misto de orgulho e apreensão estampado em seu rosto. Não muito longe dali, observando-a com uma intensidade que poucos notariam, estava Eduardo, um homem cujo terno impecável e relógio de grife denunciavam sua posição no topo da pirâmide social. Seus olhos perspicazes
captavam cada nuance da cena, uma quietude calculada em sua expressão que escondia uma mente que trabalhava com a velocidade de um processador de última geração. Marta era a personificação da dedicação silenciosa. Há mais de 15 anos, ela cuidava da casa de Eduardo com uma diligência que beirava a perfeição. Seus dias eram preenchidos com o cheiro de limpeza, o som suave da máquina de lavar e a constante preocupação em garantir que tudo estivesse no lugar. Mãe solo, Marta sustentava seus 2 filhos com o suor do seu trabalho árduo, sacrificando seus próprios sonhos em prol do futuro deles. Para ela, a maior ambição era ver seus filhos prosperando, e um simples almoço num restaurante melhorzinho era um luxo raríssimo, um pequeno passo para um grande sonho. Ela sonhava em dar a eles oportunidades que nunca teve, em abrir portas que para ela permaneceram fechadas. Cada centavo economizado representava uma promessa, um tijolo na construção de um futuro mais digno para sua família. Eduardo, por outro lado, era um titã dos negócios, um magnata cujo nome era sinônimo de sucesso e poder. Contudo, por trás da fachada de opulência, residia a memória vívida de um passado de privações e humilhações. Ele sabia o que era ter o estômago vazio e o olhar de desprezo. Aquelas cicatrizes invisíveis moldaram sua visão de mundo, tornando-o um observador atento da dignidade humana, especialmente quando esta era posta à prova pela falta de dinheiro. A riqueza, para ele, não era apenas um fim, mas um meio de nunca mais experimentar a vergonha de sua infância. Ele construiu seu império com uma ferocidade nascida da necessidade, uma determinação inabalável de transcender as circunstâncias que o definiram por tanto tempo. Naquele dia especial, Marta tomara uma decisão ousada. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu um gasto que considerava considerável, um luxo que sua rotina apertada raramente permitia. Ela havia convidado Ana, sua filha mais velha, para um almoço festivo. O motivo? Ana acabara de ser aceita em um curso técnico de enfermagem, um passo significativo e a primeira grande conquista acadêmica da jovem. Para Marta, era crucial celebrar aquele momento, mesmo que isso significasse apertar ainda mais o orçamento no mês seguinte. Ela queria que Ana sentisse o orgulho e a alegria de ter seu esforço reconhecido, que soubesse que cada sacrifício valia a pena. Era uma forma de materializar o apoio incondicional, de dizer: você conseguiu, de um jeito que palavras sozinhas não poderiam expressar. O restaurante, embora não fosse o mesmo nível do Le Fleur, era um lugar de classe média alta que Marta considerava adequado para a ocasião, um ambiente que representava um passo acima em relação aos seus habituais redutos. Marta tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, calculando cada gasto, cada minuto, para que aquele almoço fosse memorável e perfeito para Ana. Ela queria que a filha se sentisse especial, amada e recompensada por sua dedicação aos estudos. Era um investimento não apenas financeiro, mas emocional. Enquanto aguardava a filha chegar, Marta repassava mentalmente cada item do seu limitado orçamento, reafirmando para si mesma que aquele era um sacrifício justificado, era um marco, um momento para ser guardado na memória. Essa história, meus amigos, é apenas o começo de uma jornada que promete tocar profundamente em temas como dignidade, empatia e as reviravoltas inesperadas da vida. Para não perder o desenrolar emocionante desses eventos e descobrir o que acontece a seguir, faça um favor a si mesmo e inscreva-se no canal agora mesmo. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias que fazem a diferença e que nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado de ser humano.
Clique no botão de se inscrever e junte-se a nós nesta incrível aventura. A ansiedade inicial de Marta começou a se dissipar à medida que Ana, sua filha, irradiava pura felicidade. O almoço delas transcorria de forma leve e alegre, um bálsamo para a alma de Marta. Ana falava sobre os planos para a universidade, os cursos que sonhava em fazer, e a cada palavra o coração de Marta inchava de orgulho. Era perceptível o brilho nos olhos da jovem, um brilho que Marta sabia que ela mesma havia aceso com aquele gesto. O ambiente do restaurante, embora luxuoso e um tanto intimidador para Marta, conseguia ser disfarçado pela alegria contagiosa de Ana. Marta tentava se portar com naturalidade, absorvendo cada detalhe daquele dia especial, saboreando cada momento como se fosse um tesouro raro. Era um privilégio poder testemunhar a felicidade da filha, e a satisfação de ter proporcionado aquilo era imensa. Quando a última garfada foi dada e o último gole de água saboreado, o garçom, com sua postura impecável, aproximou-se para apresentar a conta. O pequeno maço de notas que Marta havia separado em sua carteira não seria suficiente. Ela já sabia disso e, por isso, retirou o cartão de crédito da bolsa. Era um cartão que ela usava em raras ocasiões, especificamente para emergências ou para compras maiores que exigissem parcelamento. Tinha certeza de que havia saldo suficiente ali para cobrir a despesa do almoço, que ela havia calculado meticulosamente para caber em seu limite. Com um sorriso confiante, entregou o cartão ao garçom, imaginando que, em poucos minutos, estariam livres e felizes, com a memória daquele almoço especial para guardar. O garçom afastou-se com o cartão e Marta aproveitou para trocar algumas palavras finais com Ana, que ainda estava eufórica. O tempo pareceu se esticar por alguns instantes, até que o garçom retornou. Seu semblante, antes neutro e profissional, agora carregava uma expressão de constrangimento. Em voz alta, sem a menor preocupação com a discrição que um ambiente como aquele exigiria, ele anunciou: Senhora, lamento informar, mas seu cartão foi recusado. As palavras, como um trovão, ecoaram pelo pequeno canto onde estavam. O sorriso de Marta congelou. Um calafrio percorreu sua espinha e a face de Ana empalideceu. A jovem imediatamente recolheu a alegria que antes esbanjava, substituindo-a por uma visível vergonha. O garçom, ainda sem tato, repetiu que a transação não havia sido autorizada. Em segundos, uma figura imponente, com um semblante de desaprovação, se aproximou da mesa. A gerente do restaurante. Com um tom de voz áspero e um olhar altivo que parecia julgar Marta da cabeça aos pés, ela sugeriu, sem rodeios, que Marta devesse ter outros meios de pagamento ou que a dívida seria cobrada. O constrangimento de Marta era palpável. Alguns clientes próximos começaram a virar suas cabeças, cochichando discretamente. Os olhos de Ana, antes brilhantes, estavam agora fixos no chão, tentando se esconder da situação humilhante. O mundo de Marta desabava em pedacinhos, a alegria da celebração se transformando em pó. Em uma mesa um pouco mais afastada, com uma vista estratégica do salão, Eduardo estava terminando uma conversa de negócios com um sócio. Ele havia notado Marta e sua filha mais cedo, mas mantivera distância, respeitando o momento particular delas. Agora, porém, o som da voz da gerente e os cochichos dos outros clientes atraíram sua atenção. Ele viu o exato momento em que o sorriso de Marta morreu, a forma como Ana se encolheu. As palavras da gerente, duras e desumanas, o atingiram como um choque. Um calafrio percorreu seu corpo e, por um instante, ele foi transportado para um tempo muito distante, para sua própria infância. A cena diante dele,
A humilhação pública por falta de dinheiro acionou gatilhos poderosos em sua memória. Ele lembrava bem a sensação da vergonha, da impotência, da dor de ser submetido a uma situação constrangedora por não possuir os meios financeiros adequados. Aquelas lembranças, que ele acreditava estarem adormecidas, ressurgiam com uma força avassaladora. Ele sentiu a mesma angústia que sentia quando criança, testemunhando sua própria mãe passar por situações semelhantes. Eduardo observava Marta, sua digna empregada, ser desrespeitada e humilhada por algo tão trivial quanto um cartão recusado. A indignação começou a ferver dentro dele. Aquela não era apenas uma cena, era um espelho de um passado que ele jurara jamais repetir para si, e muito menos para aqueles que dependiam dele. A vontade de intervir crescia a cada segundo. A gerente, em seu tom autoritário, insistiu na cobrança. Ela questionava Marta com uma postura que beirava a inquisição, fazendo perguntas constrangedoras sobre a capacidade financeira dela, tudo isso na frente de Ana e dos olhares curiosos dos outros clientes. Senhora, precisamos resolver isso. Tem alguma outra forma de pagamento? Um parente que possa fazer uma transferência? Perguntava a gerente, com uma arrogância insuportável no olhar e na voz. Marta tentava argumentar, sua voz embargada pela vergonha e pela indignação. Ela jurava que o cartão deveria ter limite, que havia planejado cuidadosamente, sentindo-se pequena, impotente diante daquela situação que escapava ao seu controle. O rosto da gerente, inexpressivo e frio, não demonstrava a menor empatia, e as palavras dela eram como chicotadas na alma de Marta. A cada nova pergunta, um pedaço da sua dignidade parecia se esvair. A situação saía rapidamente do controle, deslizando para um abismo de constrangimento e desespero. Marta, com as mãos trêmulas e o coração martelando no peito, pegou o celular para ligar para o banco, uma última tentativa de encontrar uma explicação, uma solução, qualquer coisa que pudesse reverter aquele pesadelo. Ela esperava que houvesse algum engano, uma falha sistêmica, uma intervenção divina que não fosse a confirmação de sua humilhação. Mas a espera interminável na linha, a música de fundo irritante e a incapacidade de resolver a questão rapidamente só aumentavam seu pânico e frustração. As lágrimas começaram a surgir nos cantos de seus olhos, mas ela as segurou com todas as forças, cerrando os lábios. Não queria desabar ali, na frente de sua filha. Ana, com o rosto vermelho, tentava acalmar a mãe, sussurrando palavras de conforto e vergonha, olhando ao redor como se quisesse se esconder da situação que as envolvia. A jovem desejava que o chão a engolisse, tamanha a humilhação. Era para ter sido um dia de celebração, um momento feliz, e transformara-se em um pesadelo público, com cada minuto se arrastando como uma eternidade. Eduardo, de sua mesa, assistia a tudo aquilo, cada movimento, cada expressão de dor, cada palavra da gerente, cada gesto desesperado de Marta, cada olhar envergonhado de Ana, ecoava em sua própria memória como se o passado estivesse sendo revivido bem diante dos seus olhos. De repente, a agitação do restaurante desapareceu. As vozes distantes, o tilintar suave dos talheres, tudo se transformou em um zumbido distante e irrelevante. Ele foi lançado para um passado distante, não tão diferente daquele presente. Viu sua mãe novamente, magra e abatida, no caixa de um mercadinho de bairro, em uma semana particularmente difícil de sua infância. Ela havia separado os poucos itens que podia comprar com o dinheiro contado que tinha, mas ao final, o valor da compra excedera em alguns pífios centavos o que ela possuía. O caixa, um rapaz jovem e impaciente, sem qualquer tato ou discrição,
Disse em voz alta para todos ouvirem: Não vai dar, dona. Vai ter que deixar alguma coisa. A humilhação no rosto de sua mãe, a forma como ela se encolheu, pedindo desculpas com a voz embargada. A maneira como ele, um menino pequeno e indefeso, sentiu-se impotente e envergonhado, desejando ter um buraco para se esconder, para proteger sua mãe daquele olhar de desprezo. Essa era a sensação que ele sentia agora, uma dor antiga e familiar que o conectava profundamente à agonia de Marta. A memória vívida durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para solidificar uma certeza inabalável em seu coração e em sua mente. Ele observou a cena por mais alguns instantes, os olhos fixos na dignidade ferida de Marta, no constrangimento da jovem Ana. Sua mente treinada para tomar decisões rápidas, assertivas e eficazes no mundo dos negócios, processava azul a injustiça flagrante, a crueldade daquela situação desnecessária, a dor silenciosa daquela mulher, a inocente vergonha da criança. Ele não podia permitir aquilo, não podia deixar que a história se repetisse, que a humilhação se concretizasse, não daquela vez. A passividade não era uma opção para ele. A vergonha que sentiu quando criança, a impotência de não poder defender sua mãe, tudo isso o impulsionava agora a agir. Eduardo sentiu uma onda de algo que beirava a fúria a acender em seu peito, uma fúria contra a insensibilidade dos poderosos, contra a ostentação vazia e a falta de humanidade. Ele não podia ficar parado, observando a história se repetir, vendo a dignidade de uma pessoa ser pisoteada daquela forma. Não de forma alguma. Sua decisão estava tomada, inquestionável. Iria intervir e faria isso agora. Ele se levantou, seus movimentos suaves, quase imperceptíveis, contrastando com a agitação que dominava a mesa de Marta. Com uma calma surpreendente, Eduardo caminhou em direção ao epicentro do constrangimento, os passos firmes e decididos, ecoando uma autoridade silenciosa. A discussão entre Marta e a gerente estava no auge, as palavras da gerente cortantes e o desespero de Marta quase audível. Sem proferir uma única palavra inicialmente, ele simplesmente parou ao lado de Marta. Sua presença imponente interrompendo o fluxo das acusações e súplicas. A gerente, surpresa pela interrupção inesperada, hesitou, seus olhos avaliando rapidamente o elegante recém-chegado. Marta, atônita e ainda pálida de vergonha, levantou o olhar e viu Eduardo. Uma onda de choque e incredulidade varreu seu rosto, misturada a uma nova camada de constrangimento. Ela não esperava vê-lo ali, muito menos em tal situação. Seu chefe, em meio à sua humilhação pública. O que ele pensaria? A mente de Marta girava em desespero, tentando processar a nova camada de angústia. Por que ele estava ali? Será que iria testemunhar sua vergonha? Eduardo, mantendo a postura ereta e um olhar sereno que, contudo, carregava um peso inegável, dirigiu-se à gerente. Sua voz era controlada, baixa, mas cada palavra ressoava com uma clareza que exigia atenção. Boa tarde, senhora. Meu nome é Eduardo Silva. A menção de seu nome, conhecido em amplos círculos empresariais, fez a gerente arregalar os olhos ligeiramente. Ela fez uma pausa, o sorriso autoritário desaparecendo de seu rosto como mágica, substituído por uma expressão de incerteza. A reputação de Eduardo Silva o precedia, e a gerente parecia reconhecer o peso daquele nome que, para muitos, representava poder e influência. Ela tentou disfarçar a surpresa, mas sua postura já demonstrava uma mudança abrupta. Eu farei o pagamento desta conta, continuou ele, apontando discretamente para a nota fiscal que jazia sobre a mesa. Sua voz, agora um pouco mais incisiva, adquiriu um tom de desaprovação educada, mas firme.
E, se me permite, gostaria de expressar minha profunda insatisfação com a maneira como esta situação foi conduzida. A dignidade de um cliente, senhora, não deve ser submetida a tal escrutínio público, independentemente das circunstâncias do pagamento. Ele fez uma pausa breve, permitindo que suas palavras se assentassem no ar tenso, sem qualquer resposta da gerente, que parecia ter perdido a fala. O silêncio que se instalou, pesado e constrangedor, apenas ressaltava a força das palavras de Eduardo, que haviam acertado em cheio o ponto nevrálgico da arrogância da gerente. A gerente, que momentos antes exibia uma arrogância inabalável, viu seu comportamento mudar drasticamente ao reconhecer o nome e talvez até o rosto de um dos empresários mais influentes da cidade, um cliente de alto valor, talvez até um investidor ou alguém com conexões com os proprietários do grupo que gerenciava o restaurante. Sua postura altiva desmoronou. O semblante endurecido deu lugar a uma expressão de pavor e submissão. Seus olhos, antes cheios de julgamento, agora miravam Eduardo com uma mistura de medo e respeito. Ela rapidamente começou a recuar, gaguejando desculpas apressadas, visivelmente chocada com a presença e a intervenção de uma figura tão poderosa. Gerente, que representava a autoridade e o desdém do local, tornou-se repentinamente pequena diante da quietude e firmeza de Eduardo, sua confiança anterior evaporando como fumaça. Ela tentou se recompor, mas o dano à sua autoridade perante os outros funcionários e clientes que observavam a cena já estava feito. Senhor Silva, eu peço desculpas. Houve um engano, talvez um mal-entendido. Certamente não foi nossa intenção causar tamanho constrangimento. Ela balbuciou, suas palavras soando ocas e forçadas, destituídas de qualquer sinceridade aparente. Seus olhos desviaram para Marta por um instante, um pedido de desculpas silencioso e tardio, motivado não por empatia, mas pelo temor das consequências de sua atitude desrespeitosa. A transformação era surpreendente, quase cômica, se a situação não fosse tão séria. De predadora, ela se tornou presa de sua própria falta de tato, a hierarquia social do mundo dos negócios, falando mais alto do que qualquer manual de atendimento ao cliente. Eduardo, porém, não alterou um músculo de seu rosto, mantendo a calma que desarmava qualquer tentativa de contra-argumento. Ele simplesmente pegou o cartão de crédito de sua carteira, indicando que a gerente deveria processar o pagamento imediatamente, silenciando de vez qualquer tentativa dela de justificar o injustificável. Marta e Ana, ainda em choque, observavam a cena, a respiração presa, testemunhando a reviravolta mais inesperada de suas vidas naquele dia. A gerente, submissa e apologética, apressou-se a acatar o pedido, ciente de que havia cometido um erro grave e irremediável ao subestimar a situação e, principalmente, ao não reconhecer a verdadeira influência daquele homem ao lado da empregada. O silêncio que se seguiu foi um testemunho do poder da dignidade restaurada, um ato de justiça que reverberava por todo o salão do restaurante, silenciando os cochichos e fazendo com que diversos olhares de admiração se voltassem para Eduardo. Aquele gesto, simples e direto, valia mais do que 1000 desculpas vazias. Eduardo, com sua postura inabalável, não aceitou as desculpas vazias da gerente. Seus olhos, antes calmos, agora carregavam uma intensidade que fazia a mulher recuar ainda mais. Ele não elevou a voz, mantendo um tom de autoridade serena que era muito mais impactante do que qualquer grito. Senhora, um mal-entendido não justifica a humilhação pública. A política de treinamento de um estabelecimento de sua categoria,
que se preza pelo bom atendimento deveria focar na solução discreta e respeitosa de problemas, e não na exposição do cliente. A dignidade das pessoas, senhora, pontuou ele com um leve aumento de volume que reverberou por alguns instantes no salão. Não pode ser medida pelo saldo bancário ou pela aprovação de um cartão de crédito. É um valor inerente a cada indivíduo, e seu restaurante falhou miseravelmente em reconhecer e proteger isso hoje. A gerente encolheu-se, incapaz de proferir uma única palavra em sua defesa, sentindo o peso de cada frase de Eduardo. Ela sabia que a reprimenda era justa e que suas ações teriam consequências. Ao lado de Marta, Ana observava Eduardo com uma admiração profunda. Para a jovem, ele havia se transformado em um verdadeiro herói, um defensor que surgiu do nada para proteger sua mãe. O alívio que sentia era imenso, e sua vergonha anterior foi substituída por um sentimento de gratidão e orgulho. Ver sua mãe sendo defendida com tanta eloquência e firmeza por um homem tão respeitado inspirou Ana de uma forma que ela jamais imaginaria. Aquela imagem de Eduardo defendendo a dignidade de sua mãe ficaria gravada em sua memória. Eduardo não esperou por mais desculpas. Ele entregou seu cartão de crédito à gerente, que o pegou com mãos trêmulas e o processou em um silêncio constrangido. Enquanto a transação era finalizada, Eduardo fez um gesto discreto, chamando o garçom que havia atendido Marta e Ana. O rapaz, que parecia tão ou mais constrangido que Marta durante toda a situação, aproximou-se timidamente. Eduardo, com um sorriso gentil, empurrou discretamente para ele algumas notas de alto valor, bem mais do que a gorjeta usual. Pelo seu serviço, meu caro, e pela sua discrição, que infelizmente faltou a outros por aqui, disse ele com um olhar significativo na direção da gerente, que tentava se fazer invisível. O garçom, surpreso e grato, agradeceu com um balbuciar, seus olhos mareados. Eduardo demonstrava ali, mais uma vez, sua atenção aos detalhes e ao tratamento humano, diferenciando quem realmente merecia respeito. Marta, com o coração apertado por uma mistura de emoções, tentou agradecer. As palavras, no entanto, pareciam presas em sua garganta. A vergonha ainda estava lá, um nó em seu peito, mas a gratidão era avassaladora, um alívio imenso. Seus olhos, que momentos antes ameaçavam derramar lágrimas de humilhação, agora estavam mareados por um profundo sentimento de reconhecimento e respeito. Ela se sentia defendida, amparada e, acima de tudo, respeitada por seu chefe, por um homem que, em meio à sua própria riqueza e poder, não hesitou em intervir para restaurar a dignidade dela. O gesto de Eduardo não foi apenas o pagamento de uma conta. Foi uma reafirmação de seu valor como pessoa, um curativo para a ferida aberta pela arrogância e insensibilidade. Ela sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros e uma nova esperança começou a brotar em seu coração. Aquele não era apenas um milagre, mas uma lição profunda sobre humanidade. Após a tensão finalmente se dissipar e, com a gerente do restaurante ainda tentando recuperar a compostura em um canto do salão, Eduardo, com a mesma calma que havia exibido durante toda a intervenção, convidou Marta e Ana para se sentarem à sua mesa. O convite, feito com um sorriso cordial, ajudou a quebrar o gelo que ainda pairava sobre Marta. Por favor, venham sentar-se conosco, se não se importarem, disse ele, gesticulando para as cadeiras vagas. Eu estava apenas de passagem, almoçando com um sócio, e acabei testemunhando o ocorrido. Fico realmente feliz de ter podido ajudar, explicou, minimizando sua própria ação para aliviar o constrangimento de Marta.
Ana, que já estava mais à vontade, aceitou de bom grado, puxando a cadeira para a mãe, que ainda estava um pouco apreensiva, mas sentia um alívio imenso. Uma vez sentados, Eduardo mudou o assunto para algo mais leve, direcionando sua atenção a Ana. Ele perguntou sobre seus estudos, seus sonhos e o curso que ela pretendia fazer na universidade. Ana, inicialmente tímida, começou a falar com entusiasmo sobre a aprovação no concurso de bolsas e as expectativas para o futuro, sentindo-se genuinamente ouvida e valorizada. Eduardo escutava com atenção, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo palavras de incentivo, elogiando sua dedicação e inteligência. O objetivo dele era claro: desviar o foco da humilhação recente e restaurar a autoestima delas, mostrando que o valor delas não estava atrelado a um cartão de crédito. Ele queria que elas soubessem que eram pessoas dignas de respeito e sucesso. Marta, ainda emocionada e com a voz levemente embargada, finalmente encontrou coragem para desabafar um pouco sobre o incidente do cartão. Senhor Eduardo, eu realmente não sei o que aconteceu. Havia me planejado para esse dia. Verifiquei o limite semanas atrás. Queria que fosse perfeito para Ana, para celebrar essa conquista, tão importante para nós, disse ela, com um misto de frustração e tristeza na voz. É tão difícil, sabe? A gente se esforça tanto, economiza cada centavo, planeja cada detalhe, e aí uma coisa dessas acontece. A gente se sente tão pequena e impotente, como se todo o esforço não valesse de nada. Completou, as palavras saindo em um murmúrio quase inaudível, revelando a profundidade de sua angústia. Eduardo a ouvia com total empatia, seus olhos fixos nos dela, compreendendo perfeitamente a dor e a vulnerabilidade que ela sentia. Ele não interrompia, apenas acenava com a cabeça, validando cada sentimento, cada palavra, transmitindo a ela que estava sendo ouvida e compreendida sem julgamentos. Aquele momento íntimo, longe dos olhares julgadores do restaurante, era um bálsamo para a alma de Marta, uma chance rara de ser verdadeiramente transparente sobre suas lutas e esperanças. Ele sabia que o problema não era apenas a falta de dinheiro, mas a falta de planejamento e a vulnerabilidade que isso gerava, expondo pessoas boas a situações difíceis. Foi então que Eduardo, após Marta terminar seu desabafo, fez uma proposta que mudaria a vida de ambas para sempre. A dignidade de Marta, a dedicação que ela demonstrava pela filha e o desejo ardente de Ana de conquistar um futuro melhor tinham o impressionado profundamente. Ele via nelas a mesma resiliência que o impulsionou em seu próprio caminho. Marta Ana, começou ele, sua voz suave, mas firme, transmitindo uma seriedade inquestionável. Eu vi a dedicação de vocês duas. Ana, sua inteligência, sua vontade de estudar e seu brilho são impressionantes. E Marta, sua força, seu amor incondicional pela sua filha e sua integridade são admiráveis. Eu acredito firmemente que o talento e o esforço devem ser recompensados e, acima de tudo, devem ter as oportunidades merecidas para florescer. Ele fez uma breve pausa, olhando para cada uma delas, seus olhos transmitindo sinceridade e um genuíno desejo de ajudar. Eu gostaria muito de oferecer uma ajuda concreta para Ana, algo que a impulsione ainda mais em sua jornada. Se ela estiver interessada, posso proporcionar um estágio remunerado em minha empresa, nas áreas que ela for estudar, para que ela possa complementar os estudos com experiência prática desde já, construindo um currículo sólido. E, se for necessário, podemos analisar e custear parte dos estudos dela, para que não precise se preocupar com despesas durante a faculdade, podendo focar totalmente em seu aprendizado. Ana engasgou com a surpresa,
seus olhos se arregalando e um sorriso incrédulo surgindo em seus lábios. Marta, por sua vez, sentiu um calor se espalhar pelo peito, um nó na garganta que impedia qualquer palavra de sair. As propostas de Eduardo, no entanto, não pararam por aí. Ele se voltou para Marta, com uma expressão mais séria e compreensiva. E para você, Marta, que cuida tão bem da minha casa e da minha família há tantos anos e que merece toda a tranquilidade e segurança para cuidar da sua própria família, quero oferecer um aumento salarial significativo que reflita o seu verdadeiro valor para nós. Além disso, se você permitir, gostaria de colocá-la em contato com um dos meus consultores financeiros de confiança para ajudá-la a organizar suas finanças pessoais. Será um planejamento completo que a deixará mais segura, mais tranquila e evitará futuras situações de estresse e constrangimento como a que presenciamos hoje. Não quero que você passe por isso novamente. Ele sabia que não era apenas o dinheiro, mas a segurança, o conhecimento e a paz de espírito que poderiam realmente transformar a vida dela, dando-lhe o poder de controlar seu próprio destino financeiro. Marta e Ana ficaram sem palavras, a emoção tomando conta de ambas de forma avassaladora. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria, gratidão e, acima de tudo, de uma esperança renovada que ela pensou ter perdido. Ana apertou a mão da mãe, seu rosto radiante com a perspectiva de um futuro que antes parecia um sonho distante e inatingível, agora se tornando uma realidade palpável. A generosidade de Eduardo não era apenas um auxílio financeiro, era uma ponte para um futuro promissor, uma chance real de recomeçar com dignidade e uma confiança inabalável em si mesmas e em suas capacidades. Aquele momento no restaurante, que começou com uma humilhação profunda e dolorosa, transformou-se em um divisor de águas, abrindo novos horizontes e possibilidades inimagináveis para suas vidas, mostrando que, por vezes, os maiores desafios levam às maiores bênçãos. O incidente no restaurante, que começou como um pesadelo de humilhação pública, transformou-se em um divisor de águas na vida de Marta e Ana, e, de forma inesperada, também na de Eduardo. A generosidade de Eduardo não foi um mero gesto de caridade, mas uma intervenção calculada e cheia de empatia que reverberaria por anos. Ana, com a oportunidade de ouro que lhe foi apresentada, abraçou a proposta com uma seriedade e dedicação admiráveis. O estágio remunerado na empresa de Eduardo, que inicialmente parecia um bônus para complementar seus estudos, rapidamente se tornou um trampolim para o seu desenvolvimento profissional. Ela não apenas se destacou na faculdade, mas também demonstrou um talento inato para a área administrativa e de projetos, impressionando todos os seus superiores com sua inteligência perspicaz e sua ética de trabalho incansável. Ao longo dos anos, Ana galgou posições dentro da empresa, comprovando que a oportunidade dada por Eduardo não foi em vão, mas sim um investimento em um talento bruto que apenas precisava ser lapidado e direcionado. Sua carreira decolou, abrindo caminhos para uma vida de prosperidade e realização profissional que ela jamais ousaria sonhar na pequena casa onde cresceu. Ela se tornou a prova viva de que a educação e a oportunidade, quando bem aproveitadas, são as maiores ferramentas de transformação social. Marta, por sua vez, experimentou uma profunda mudança em sua própria vida. O aumento salarial, combinado com a orientação do consultor financeiro de Eduardo, trouxe uma segurança e uma tranquilidade que ela nunca havia conhecido. Ela aprendeu a gerenciar melhor seus recursos, a investir pequenas quantias
e a planejar o futuro com uma confiança renovada. A constante preocupação com as contas, que antes a consumia, deu lugar a uma sensação de controle e estabilidade. Mais do que o dinheiro, foi a valorização e o respeito que Eduardo demonstrava por ela que restauraram plenamente sua dignidade. Ela se sentia vista, compreendida e respeitada, não apenas como uma funcionária, mas como um ser humano com suas próprias aspirações e lutas. Sua postura no trabalho tornou-se ainda mais serena e eficiente, e a gratidão que sentia por Eduardo se manifestava em cada detalhe de seu cuidado com a casa e a família dele. Ela sabia que seu valor não era medido apenas pelas tarefas que executava, mas pela confiança e o respeito mútuo que se estabelecera. A experiência no restaurante, antes uma mancha de vergonha, transformou-se em um marco, um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade e a empatia podem surgir para iluminar o caminho. A capacidade de organizar suas finanças tirou-lhe um peso enorme, permitindo-lhe viver com mais leveza e menos ansiedade. E Eduardo? Ele também foi profundamente afetado. Ao ajudar Marta e Ana, ele encontrou uma nova dimensão para sua vasta riqueza. O dinheiro que ele acumulava com maestria no mundo dos negócios adquiriu um novo significado. Não era apenas poder, mas uma ferramenta poderosa para transformar vidas, para curar as feridas da indignidade que ele mesmo havia sentido em sua infância. A sensação de ver Ana prosperar, de saber que Marta vivia com mais tranquilidade e segurança, preencheu um vazio que nenhum negócio multimilionário jamais conseguiria. Ele percebeu que a verdadeira medida de sua riqueza não estava apenas nos balanços de suas empresas ou no valor de suas propriedades. Estava na capacidade de impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor, especialmente daqueles que, como sua mãe e Marta, haviam sido injustiçados pela falta de oportunidades ou pela insensibilidade alheia. Aquele dia no restaurante, que começou como um lembrete doloroso de seu passado, tornou-se o catalisador para uma nova fase de sua vida, onde a responsabilidade social e a filantropia ganharam um papel central. Ele começou a investir mais em programas de educação e desenvolvimento para jovens carentes, sempre se lembrando da imagem de Ana e Marta. Sua fortuna, antes um escudo, tornou-se agora uma ponte para um futuro melhor para muitos. A história de Marta, Ana e Eduardo é um poderoso testemunho da importância da empatia, do respeito e de como um simples ato de bondade pode ter um impacto profundo e duradouro. A vida de todos os três foi irremediavelmente transformada por aquele dia de celebração que quase se tornou um desastre. A verdadeira riqueza não reside apenas no que se possui, mas no que se faz com o que se tem, e na capacidade de enxergar e valorizar a dignidade intrínseca de cada ser humano. É uma lição de que o sucesso material pode se unir ao sucesso espiritual quando se estende a mão a quem precisa. O respeito e a humanidade deveriam sempre prevalecer, e esta narrativa é um lembrete de que, com compaixão e ação, podemos mudar o rumo das histórias. Se essa jornada tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar essa mensagem. E não perca nosso próximo vídeo, pois sempre teremos mais narrativas inspiradoras para você.